Você já imaginou como funciona uma reunião de verdade das Nações Unidas? Pode ser no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral ou até mesmo, sei lá, da Organização Mundial da Saúde. Imagina só aquelas dezenas ou até centenas de pessoas presentes em um plenário, todo mundo disposto a debater sobre os temas mais importantes da nossa realidade e a resolver problemas presentes. É de se imaginar então que essa reunião tenha algum tipo de regra para funcionar bem, não é mesmo? Imagina só que maluquice seria se no meio do Conselho de Segurança, tentando evitar uma guerra generalizada, os diplomatas começassem a gritar uns com os outros e ninguém mais conseguisse se ouvir. A verdade é que na vida real, a ONU funciona bem também por causa das regras que são estabelecidas entre todos que participam. Cada um tem a sua hora certa de falar, todos sabem respeitar e ouvir quem está falando e decidem juntos qual caminho que o debate vai tomar. Essa organização toda, é claro, também existe nos modelos da ONU. Pois é, você também vai precisar seguir algumas regras para participar de uma boa simulação. Essas regras podem variar bastante de acordo com quem estiver organizando o evento, mas uma coisa é certa, elas quase sempre seguem essa mesma base. E é isso mesmo que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Essa vai ser uma aula bastante técnica sobre as regras e procedimentos das simulações da ONU e também sobre os documentos usados nas simulações. Esse conteúdo é bastante técnico, então eu não espero que você saia daqui com tudo decorado e já sabendo usar todas as regras logo de cara, tá? A ideia principal dessa aula é que você compreenda os conceitos para que você consiga colocá-los em prática no futuro. Vamos em frente! Antes de partirmos então para as regras da simulação propriamente ditas, a gente precisa entender como e por que essas regras podem variar tanto de uma simulação para outra. E também entender o quão próximos ou distantes a gente está do que é feito na própria ONU na vida real. Algumas simulações aplicam o que a gente chama de Sistema ONU de Simulação. Esse é o modelo mais próximo da realidade, com algumas regras a menos e um protagonismo ainda maior dos participantes. Aqui, basicamente, são os próprios delegados que costumam organizar o seu debate, com um deles deixando de lado a representação do seu país para servir como presidente da sessão ou até em outros cargos relevantes para a organização do modelo. Por isso mesmo, são modelos mais longos. As reuniões precisam de mais tempo para chegar em algum lugar, geralmente acontecem por consenso, e todos os participantes precisam ter a oportunidade de expor o seu ponto de vista e de trabalhar ativamente nas soluções do problema proposto. Na vida real, é exatamente assim que funciona, mas as reuniões são mais longas. Se você assistir a um trecho das reuniões do Conselho de Segurança, por exemplo, você vai perceber que a reunião é comandada por um dos países membros, e não por algum organizador especial de fora. Você também vai notar que os debates são bem menos engessados e que os membros possuem bastante tempo para poder se pronunciar sobre o tema. Ao mesmo tempo que o sistema ONU simula melhor a realidade, ele também acaba sendo muito mais complexo. Aqui, praticamente só os delegados mais experientes conseguem navegar com maestria e nem sempre esse modelo é ideal para quem está começando. Do outro lado, a gente tem o chamado Sistema Parlamentarista de Simulação. Esse é o mais comum e visto na maioria dos modelos e fóruns feitos por aí, nas universidades ou nos colégios do Brasil e do mundo. E é esse que vai servir de base para a nossa aula de hoje. Ele pode não ser idêntico ao que acontece na ONU na vida real, mas ele permite que os participantes tenham mais ferramentas para trabalhar durante o debate e que possam escolher também algumas dinâmicas diferentes. E também aprendem a negociar mesmo nos ambientes com mais burocracias, regras e procedimentos. Aqui, a organização não fica sob responsabilidade dos próprios delegados, mas sim dos organizadores, que não participam como países ou membros diretos do comitê. Além disso, as decisões aqui costumam ser tomadas com base nas maiorias e não necessitam de um consenso entre os participantes, que cá entre nós pode demorar bastante. Independente de qual seja o sistema usado para organizar a simulação que você vai participar, as regras e procedimentos que a gente vai falar aqui nessa aula podem aparecer em qualquer um deles, inclusive com algumas adaptações certamente. Por isso, quando você for participar de uma simulação, seja ela qual for, é essencial consultar o guia de regras do modelo para ver quais são as regras e os procedimentos que estão sendo usados nesse caso. Com essas diferenças bem claras na cabeça de vocês, a gente pode finalmente começar a explorar quais são essas regras.
Para começarmos então a explorar essas regras, a gente precisa deixar claro para vocês quem vocês estão representando dentro de uma simulação da ONU. Na maioria das vezes, vocês vão representar embaixadores plenipotenciários em nome de diferentes nações. Nesse papel, você representa os interesses do seu Estado e, na prática, é também o porta-voz do seu chefe de Estado, como seu presidente ou rei da sua nação. Por causa disso, você precisa também incorporar o papel de um embaixador da vida real. Além de incorporar os interesses da nação, você precisa sempre manter o respeito e a cordialidade, tanto com os organizadores do comitê quanto com os seus colegas, como faria um verdadeiro diplomata. Essa é a primeira regra e uma das mais importantes, a manutenção do decoro, do bom comportamento durante os debates. O decoro refere-se principalmente ao respeito durante a simulação, evitando conversar, rir ou fazer qualquer ação que possa interromper o discurso de alguma delegação ou impedir que alguém ouça claramente o que está sendo dito, ou até mesmo atrapalhar de alguma forma o andamento do comitê. Além de precisar lidar com outros delegados, você também vai lidar na simulação com os organizadores. Nesse caso, quem vai fazer a mediação das falas no seu comitê e organizá-lo no geral é a mesa diretora. Ela é a instância máxima e soberana dentro da simulação. A mesa diretora é composta por um ou mais diretores que são imparciais, não representam o interesse de nenhum Estado e fazem a aplicação das regras dentro do seu comitê. Esse comitê também tem, como você deve imaginar, um número definido de participantes. Esse é o chamado quórum, a quantidade de delegações inscritas e presentes no comitê. No geral, os debates só podem começar quando a gente tem um número mínimo de delegações presentes. Isso varia em cada simulação. É a partir do quórum também que a gente define as maiorias para que as votações possam acontecer dentro do comitê. Esses números são importantes para votar algumas moções, que são elementos que alteram a dinâmica do debate e que a gente vai ver já já, bem como também para a própria votação da proposta de resolução no final do comitê. Aqui, a conta é bastante simples. Quando a gente vê a quantidade de participantes da sessão, que é o quórum, como eu disse, a gente pode definir a maioria simples e a maioria qualificada. A maioria simples é simplesmente metade mais um das delegações, enquanto a maioria qualificada é geralmente 2/3 dos participantes. Você precisa de mais gente. Então, até agora, a gente sabe do seguinte. Primeiro, você precisa manter o decoro dentro do comitê, ou seja, o respeito e a cordialidade. Segundo, o seu comitê é dirigido pela mesa diretora, que é soberana e imparcial nos debates. E terceiro, os participantes presentes formam o quórum do comitê, que serve para definir também as maiorias simples e qualificadas. Vamos partir agora então para os momentos de fala dos delegados. Dentro das simulações da ONU, o mais comum é que os delegados tenham um tempo máximo definido para cada discurso deles. Isso significa que você, na maior parte das vezes, não vai poder simplesmente ficar falando por 10 minutos sem nunca ser interrompido. Os discursos costumam ser curtos, geralmente com 1 minuto de duração. Quando o seu tempo acaba, é a vez de outra delegação poder se pronunciar. Existem algumas formas diferentes de debates também para definir quem serão os próximos a falar e para decidir qual vai ser a dinâmica da simulação. E isso eu comento daqui a pouco. Mas se você não usar o tempo completo do seu discurso, às vezes é possível dar ele para outra pessoa ou sinalizar que você vai finalizar o seu discurso mais cedo. Essa é a chamada cessão de tempo e pode ser feita de 3 formas diferentes. Se você só tiver acabado o seu discurso e você quiser devolver a palavra para a mesa diretora para permitir que o debate siga em frente, você pode dizer ao final do seu discurso que cede o seu tempo à mesa. O resto do seu tempo vai ser descartado, a mesa diretora vai entender que você finalizou e vai seguir o debate em frente. Alguns diretores entendem a mesma coisa quando você apenas acaba o discurso e fica em silêncio, ou quando você apenas diz, encerra o meu discurso. Mas, por cordialidade, é sempre bom você sinalizar para a mesa diretora que você não pretende fazer mais nada com o tempo que restou e dizer que cede o tempo à mesa. Mas existem outras formas de usar esse tempo, também interessantes para o debate. Vamos supor que você tinha 1 minuto de discurso e você usou só 40 segundos. Os 20 segundos restantes podem, por exemplo, ser cedidos para uma outra delegação, caso você queira que alguém complemente sua fala ou responda rapidamente a uma pergunta que foi feita. Nesses casos, você diz que cede o seu tempo à delegação X e a mesa diretora pergunta para essa delegação se ela aceita ou não o tempo restante,
Caso concordem, o tempo pode ser usado da forma que desejarem. Essa é uma forma também de furar a fila, quando muitas delegações estão na fila para falar e você quer que essa delegação possa passar na frente, mas sem atrapalhar o debate. E por fim, existe também a cessão do tempo para perguntas. Essa regra varia muito para cada simulação, mas no geral é possível que uma delegação qualquer faça uma pergunta em até 30 segundos e você usa o tempo restante do seu discurso para poder responder. E como você fica sabendo então quanto tempo você ainda tem para falar? Aqui você não fica de olho num timer e nem controla o seu tempo de fala num relógio, tá? Na maioria das simulações existe um item importantíssimo para o cerimonial que com certeza você já viu, o malhete. Malhete é uma espécie de martelinho de madeira, muito visto nos tribunais sendo usados por juízes. É aquele que a gente sempre vê nos filmes quando o juiz exige ordem no tribunal, você lembra? Apesar de ter algumas funções cerimoniais, o malhete também é usado para marcação do tempo no comitê. Quando o diretor bate o malhete uma vez, ele está sinalizando que você ainda tem 10 segundos restantes no seu discurso. E quando ele bate 2 vezes seguidas, sinaliza que o seu tempo acabou e que o seu discurso precisa ser encerrado imediatamente. Aliás, se você ouvir 3 ou mais batidas de malhete, pode ser um péssimo sinal. Geralmente, isso acontece quando o diretor precisa pedir para que os delegados mantenham o decoro no comitê. Aí talvez você e os seus colegas estejam se excedendo e precisem se comportar um pouco melhor. Agora que você entendeu também como funciona o tempo de fala da simulação e como descobrir se o seu tempo está acabando ou não, a gente precisa explorar as formas de debate que existem. No geral, em qualquer simulação, são os próprios delegados que escolhem os temas e os assuntos que vão debater naquele momento, conforme suas prioridades e os problemas que eles querem resolver primeiro. A mesa diretora pode até ajudar, principalmente se os delegados estiverem fugindo muito do tema proposto, mas o controle está na mão de vocês. E para permitir que o debate funcione sempre de uma forma bastante dinâmica e para permitir que essas ideias possam ser compartilhadas com maior eficiência mesmo, existem formas diferentes de debate que podem ser propostas e votadas por vocês a qualquer momento. O debate padrão com o qual você geralmente vai começar e acabar a simulação é o que a gente chama de debate formal. Ele pode também ter o nome de debate de lista em algumas simulações. O próprio nome já deixa claro qual é a proposta dele, o tipo mais formal de debate que existe dentro da simulação, sem muita flexibilidade. Aqui, a ordem de fala das delegações é controlada pela mesa diretora a partir da lista de oradores. Enquanto rolam os discursos, as delegações que desejam falar podem levantar suas placas de identificação e inscrever-se no final da lista de oradores. A ordem das inscrições é a ordem que as delegações serão chamadas uma após a outra para se pronunciar. Logo após o pronunciamento da sua delegação, o seu nome é riscado da lista de oradores e aí sim você pode inscrever-se novamente, caso você queira. Aqui, um ponto importante também. Esse é o único tipo de debate que permite a cessão de tempo que eu falei agora há pouco. Nos outros dois que a gente vai ver em frente, o tempo não pode ser cedido. Esse tipo de debate é um pouquinho engessado, mas ele garante que o debate seja bastante plural e que os assuntos possam ser trabalhados de uma forma bastante abrangente. Mas se algumas ideias e propostas já estiverem sendo levantadas no comitê, talvez seja o momento de mudar para alguma outra forma de debate que traga maior dinamismo para vocês. Aqui entra o debate moderado, nossa segunda forma de debate das simulações. O debate moderado, a lista de oradores ela é colocada de lado temporariamente. Agora, a mesa diretora vai perguntar no final de cada discurso quais delegações desejam se pronunciar e vai passar a palavra para uma das delegações que manifestar o interesse em falar nesse momento. Esse tipo de debate aumenta o dinamismo porque, caso o assunto não tenha muito a ver com a sua delegação, é possível você deixar que as outras delegações mais conectadas com a pauta possam se pronunciar e avançar mais no tópico. Já o terceiro e último tipo de debate é o não moderado, também conhecido em alguns modelos por reunião de grupos. Nessa forma de debate, a mesa diretora deixa de organizar os discursos temporariamente. Não existe mais ordem de fala e os delegados ficam livres para se pronunciar e para negociar entre si da forma que preferirem. Nessa forma de debate, é muito comum que os delegados levantem dos seus lugares e se juntem em um ou mais grupos. É nessa hora que costumam redigir as propostas que estavam discutindo e definir também os detalhes práticos das suas ideias. Mas é importante deixar claro uma coisa aqui no debate não moderado. Apesar do nome e dessa falta de moderação,
os delegados ainda precisam manter o decoro, a cordialidade, a formalidade e a organização. Combinado? Então, vamos resumir as formas de debate aqui rapidinho. No debate formal, a mesa diretora controla quem vai falar em seguida a partir da ordem da lista de oradores. E as delegações se inscrevem nessa lista, levantando as suas placas. No debate moderado, a lista deixa de existir por um tempo e a mesa escolhe quem vai falar no final de cada discurso, pedindo para que os interessados em se pronunciar levantem suas placas. E no debate não moderado, a mesa deixa de escolher quem vai falar em seguida, e os próprios delegados podem se organizar como preferirem para trocar suas ideias e propostas. Sabendo agora das regras de andamento e dos tipos de debate, a gente precisa falar sobre as questões e as moções de uma simulação. As questões e moções são quaisquer pedidos que são feitos pelas delegações para a mesa diretora. As questões são aqueles pedidos que não afetam o debate e por isso nunca precisam ser votadas para que possam ser resolvidas. Já as moções, por outro lado, são os pedidos que movem, que afetam sim a dinâmica do debate e por isso precisam, na maioria das vezes, ser votadas pelas delegações para decidir se elas vão ser aprovadas ou não. O procedimento nas simulações da ONU é que, no final de cada um dos discursos, a mesa diretora pergunte: há alguma questão ou moção? É nesse momento que as delegações podem se manifestar e dizer se tem alguma questão ou alguma moção, levantando suas placas e indicando o que desejam. Se mais de uma questão ou moção for levantada ao mesmo tempo, a mesa segue uma ordem de precedência. Primeiro, resolve todas as questões que forem levantadas. Depois, vota as moções numa ordem de importância pré-definida. Se uma moção for aprovada, as outras caem. Se ela for recusada, a próxima é votada e assim em diante. Vamos então começar pela mais simples, as questões. No geral, existem 3 tipos de questões nas simulações: as questões de ordem, de dúvida e de privilégio pessoal. Vamos ver cada uma delas. A questão de ordem é bastante simples e ela não é muito usada com tanta frequência na maioria dos modelos. Ela serve para quando uma delegação quer corrigir uma falha de cumprimento de regras que foi cometida pela mesa diretora. É o caso, por exemplo, de uma votação que teve uma contagem errada de votos e por isso acabou afetando o debate de alguma forma. A ideia é que a mesa possa ser avisada sobre uma falha que cometeu e consiga corrigir o erro, dando andamento adequado para o comitê. A questão de dúvida, por outro lado, serve para resolver qualquer dúvida que surge durante o comitê, como o nome já diz. Na maior parte das vezes, é para quando a delegação tem alguma dúvida sobre a aplicação das regras ou então sobre os procedimentos que são adotados na simulação, mas também pode ser usada para esclarecer algumas dúvidas mais simples, tipo horário de início ou de término das sessões. Por fim, a questão de privilégio pessoal é a que precisa ser usada com maior cautela. Ela serve para relatar algum desconforto pessoal do próprio delegado, como não conseguir ouvir outra delegação discursar ou se sentir agredido pessoalmente por outra pessoa. É a única questão que pode interromper o discurso de alguém e, por isso, ela precisa ser usada com muita responsabilidade. Já as moções são um pouquinho mais complicadas, mas não é um bicho de 7 cabeças, você vai ver. Como eu te contei, as moções elas têm um propósito de fazer alguma mudança na dinâmica do debate, e por isso precisam de aprovação da mesa e de aprovação das delegações, e isso acontece através de votação para que possam entrar em vigor. A mesa pode também recusar ou recomendar alterações para qualquer moção pedida, caso eles achem que o pedido não seja tão pertinente naquele momento. A primeira moção tem tudo a ver com o nosso tópico anterior e é a moção para alteração da forma de debate. Ela serve para mudar o formato da discussão, para sair do debate formal com a lista de oradores e para iniciar um debate moderado ou não moderado. Nesse tipo de moção, o delegado precisa indicar o motivo da alteração, o tempo total que a forma de debate vai ficar em vigor e, no caso de um debate moderado, quantos discursos vão ser proferidos no total ou qual é a duração de cada um dos discursos. Geralmente, a mudança do formato de debate tem um tempo limitado. A mesa costuma acatar de 10 a 15 minutos totais. Mais do que isso, na maior parte dos casos, o debate vai acabar se tornando contraproducente. E aqui, a aprovação costuma depender de maioria simples dos votos favoráveis. A segunda moção é para alteração do tempo de discurso. Como eu comentei lá no comecinho da aula, é comum que as simulações se iniciem com um tempo de discurso já definido, geralmente de até 1 minuto por delegação. Mas se as delegações sentirem a necessidade de falar por mais tempo, podem sugerir um novo tempo,
como 1 minuto e 15, 1 minuto e meio ou até 2 minutos geralmente. Vale lembrar aqui que a mesa diretora, como sempre, pode não achar a moção pertinente. Se as delegações não estiverem usando nem 30 segundos na média, você concorda que não faz muito sentido aumentar para 2 minutos, né? E mais uma vez, a aprovação aqui costuma depender de maioria simples dos votos. A gente tem também a moção para adiamento da sessão. Ela é usada para pausar os trabalhos do comitê temporariamente, quando os delegados forem fazer alguma pausa para o almoço, ou até mesmo para encerrar os trabalhos do dia e para continuar no dia seguinte. Essa aqui depende de maioria qualificada para passar. O adiamento da sessão não pode ser confundido com o encerramento do debate. Essa outra moção é feita só quando a gente já tem uma proposta de resolução em pauta e ela faz com que o debate se encerre completamente e que seja iniciado o rito de votação da proposta de resolução. A única coisa em comum é que ela também precisa de maioria qualificada para ser aprovada. Existem também 2 moções úteis para mexer com aquela lista de oradores, mas sem mudar a dinâmica do debate dessa vez. São as moções de fechamento e de reabertura da lista de oradores, geralmente usadas quando os comitês são muito grandes e você quer impedir o prolongamento do debate além do tempo previsto. Quando a lista é fechada, as delegações não podem mais se inscrever nela e apenas os já inscritos podem se pronunciar até que ela seja reaberta. O detalhe aqui é que geralmente a gente precisa de maioria simples para fechar a lista, mas de maioria qualificada para reabrir ela. Por isso, precisa usar com cautela também. Existem algumas outras moções que podem aparecer na sua simulação da ONU, mas essas que eu comentei são as principais e mais importantes, que sempre aparecem nos modelos que a gente vê por aí. Agora, vamos falar um pouco sobre os documentos que aparecem na simulação da ONU. Se vocês lembrarem bem do que eu comentei lá na aula 5 sobre oratória e argumentação, vocês vão recordar daquele momento que eu falei que a gente esquece da maior parte das coisas que são ditas pra gente. E isso acontece muito também durante as simulações da ONU. A verdade é que se a gente não tomar nenhuma nota das ideias que forem levantadas e se a gente não tiver nenhum documento de apoio, nosso debate vai se dissolvendo e a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E esse não é o propósito de nenhuma simulação da ONU, você concorda? É por isso que as simulações possuem alguns documentos importantíssimos para a organização delas. Um desses documentos, inclusive, como você vai ver, é o grande propósito das nossas discussões. E eu vou contar um pouquinho mais de cada um deles para você. O primeiro documento da simulação, e um dos mais importantes para o período que antecede o evento, é o Documento de Posição Oficial, também conhecido como DPO. O DPO é elaborado pelas delegações antes da reunião começar. Ele serve para mostrar, de um jeito bem sucinto e direto ao ponto, qual é o posicionamento inicial da sua delegação sobre o assunto que está em pauta, antes das discussões começarem. A ideia é que o documento traga uma análise a partir do ponto de vista do seu país sobre o tema que vai ser discutido, incluindo os tratados que seu país já assinou sobre o assunto, os problemas que ele sofre em relação ao tema ou até mesmo as ações que ele já concretizou para enfrentar a questão. Se nós estivermos, por exemplo, escrevendo um documento de posição do Brasil num comitê que fala sobre o acesso universal à saúde, é óbvio que esse documento vai elogiar o SUS e as iniciativas de saúde pública do nosso país. Agora, se a gente estiver escrevendo sobre o mesmo tema, mas sob o ponto de vista dos Estados Unidos, a análise muda completamente e é outro tipo de documento. No geral, esse documento é feito antes da simulação porque, na maioria dos modelos, os trabalhos são iniciados com a leitura dos documentos de posição por todas as delegações em ordem alfabética. Assim, todo mundo começa o debate já com um ponto de partida, sabendo um pouco sobre quais países podem ou não se tornar os seus aliados naquele debate. A estrutura de um documento de posição pode variar bastante, mas é muito comum que ele inicie com a apresentação da sua delegação, onde você informa o nome do seu chefe de Estado, nome do seu chefe de governo, cumprimenta as delegações presentes. No desenvolvimento do documento, como eu falei, é explorado o tema central da simulação. Nele, os delegados fazem uma análise do problema no cenário global, sob o ponto de vista dos seus países, e também falam sobre as medidas que já tomaram e as possíveis soluções para a questão. Já na conclusão, costuma ter só um breve agradecimento pela oportunidade de participar da reunião e também as expectativas para a discussão que vai se iniciar em alguns instantes. E quando a reunião realmente se inicia, os delegados podem perceber um detalhe bastante curioso. É muito comum que os países não consigam decidir logo de cara quais tópicos precisam ser priorizados no debate. É uma salada mista com cada um falando de uma coisa diferente e ninguém conseguindo se conversar. Nessas horas, entra em cena o nosso segundo documento, a Agenda de Trabalho.
Ela é geralmente elaborada no início dos trabalhos e tenta reunir todas as pautas que o comitê deseja trabalhar. É um jeito de organizar a hora certa de falar sobre cada um dos assuntos que giram em torno desse tema central. A agenda não é obrigatória e ela não precisa ser seguida à risca. Muitas vezes, inclusive, o comitê consegue até se organizar sem a necessidade de fazer uma agenda. Mas quando você precisa de um pouquinho mais de organização, ela é essencial para que todo mundo esteja falando sobre o mesmo assunto. E falando em organização, a gente tem também os documentos de trabalho. Eles servem como anotações feitas durante o debate, mas compartilhadas entre todas as delegações. É aqui que os países costumam registrar as principais ideias que tiveram ao longo do debate, ou então como compartilham notícias, textos, mapas, gráficos ou estatísticas com os outros. No geral, eu gosto de dizer que os documentos de trabalho são pequenos rascunhos da proposta de resolução. Quando uma ideia boa é levantada no comitê, as delegações começam a concordar, é a hora perfeita de deixar ela anotada num documento de trabalho para que todo mundo possa visualizar e ninguém esqueça dela no final. Por fim, a gente tem o documento principal que é alvo de toda a simulação, a proposta de resolução. Esse documento é elaborado em conjunto pelas delegações e, como o nome já diz, reúne todas as propostas de intervenção para resolver o problema que está sendo discutido. Esse documento é bastante formal e por isso ele tem algumas regras bastante específicas. Ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte é o preâmbulo, que contém as cláusulas preambulares. É aqui que o comitê diz tudo o que está levando em consideração para pensar nas intervenções ao problema que está em pauta. No preâmbulo, a gente vê sempre frases escritas com verbos no gerúndio, mais ou menos desse jeito. Considerando a Carta das Nações Unidas, relembrando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, acreditando no potencial do mundo e encontrar soluções adequadas para os seus problemas. Por aí vai. Em seguida, a gente tem a segunda parte do documento, as cláusulas operativas. Aqui é o que de fato vai ser operado para resolver o problema que é discutido no comitê e é o que as delegações querem executar ou pedir que seja feito. As cláusulas operativas sempre começam com verbos no presente do indicativo, mostrando a ação. Presta atenção. Estabelece que os países deverão entrar em comum acordo para resolver o problema. Adota como padrão a não agressão entre os Estados. Acredita na resolução pacífica dos conflitos. Deu para entender, né? Essa proposta é votada pelo comitê no final dos trabalhos. Se ela for aprovada pela maioria, nós passamos a ter o documento de resolução, que é o grande objetivo de todos os comitês. Com tudo isso explicado para vocês, eu preciso também falar um pouco sobre o rito formal para que essa proposta de resolução possa virar um documento de resolução. Geralmente, para que uma proposta possa ser introduzida no comitê, ela precisa ser assinada por pelo menos 6 delegações. Essas são as signatárias da proposta. Ela é impressa ou projetada para que todas as delegações presentes possam ter acesso ao teor do documento. Com isso, uma das delegações pode pedir uma moção para submissão da proposta de resolução. Essa é uma das poucas moções que não precisa ser votada para ser aceita. E se a mesa acatar, ela pede para que um dos signatários leia o documento. Depois da leitura, é iniciado um debate exclusivo para a proposta de resolução. Qualquer um que discordar do que for incluído nela pode propor agora uma emenda. As emendas são divididas em 3 tipos. As substitutivas, que vão substituir um trecho do documento, as excludentes, que vão remover alguma parte do documento, e as amigáveis, que vão corrigir a ortografia ou a gramática de alguma parte do documento. Se alguma emenda for levantada, ela é discutida pelas delegações. Quando não tiver mais o que discutir, alguma delegação pode pedir uma moção para votação da emenda, e ela pode ser votada para ver se entra ou não no documento final. Depois de resolvida essa emenda, o debate volta a ser sobre a proposta de resolução e novas emendas podem ser levantadas até que não tenha mais o que mudar no documento. Depois que toda a discussão e a submissão de emendas acontece, as delegações podem pedir por uma moção para o encerramento do debate, que é aquela que eu comentei mais cedo para vocês. Como eu falei um tempinho atrás nessa mesma aula, se for aprovada, a moção de encerramento do debate acaba com toda a discussão e automaticamente inicia o rito de votação da proposta de resolução. Agora, a mesa inicia a votação por chamada. Cada uma das delegações é chamada em ordem alfabética e pode votar a favor, contra, passar o voto ou abster-se. Nos votos favoráveis e contrários, ela pode ainda votar com direitos ou votar com ressalvas,
para sinalizar que deseja fazer um discurso final depois da votação para justificar o seu voto ou fazer alguma consideração a mais. Depois de contar os votos e dar o tempo de fala para os delegados que votaram com ressalvas, a mesa diretora declara se o comitê aprovou ou não a resolução, e os trabalhos são oficialmente encerrados no comitê. Ufa, bastante coisa, né, pessoal? Eu avisei que essa aula ia ser longa e cansativa e eu peço mil desculpas para vocês. Como é um assunto bastante técnico, infelizmente não tem como deixar esse conteúdo muito mais atrativo para quem assiste. Mas a minha missão aqui é que você tenha pelo menos entendido e tenha tido um primeiro contato com essas regras, e lembre um pouco dessa teoria na hora que for aplicar os seus conhecimentos em prática. A perfeição vai vir com a prática e com o tempo você vai se acostumar com todas essas regrinhas e simular numa boa, como se você estivesse conversando com alguns amigos numa cafeteria. E você vai ver também como essas regras ajudam em muito na organização dos comitês. Nossa aula vai se encerrando por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai ter uma série especial com 4 episódios. Esse será o eixo temático do curso. A gente vai trabalhar com alguns assuntos gerais que podem aparecer nos principais temas dos comitês mais famosos das simulações: a cooperação para o desenvolvimento sustentável, paz e guerra, cortes e tribunais internacionais e os famosos comitês históricos. Muito obrigado por me assistir até aqui, não sei quantos chegaram até o final do vídeo, e a gente se vê na próxima aula. Até logo!